boa noite. Nós estamos iniciando o culto da primeira igreja batista em São Carlos e é com muita alegria que nós recebemos você e chegamos até você. Hoje, especialmente, comemoramos o dia do jovem batista e louvamos a Deus pela juventude da nossa igreja e toda a juventude batista em nosso Brasil. Um abraço muito especial a cada jovem e a nossa igreja, em especial ao Mateus, o líder do Ministério dos Jovens de nossa igreja. Eu quero começar convidando você para a adoração ao nosso Deus, lendo a palavra de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 16, nós lemos assim: Nisto conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra revelada e por essa certeza de que o Senhor nos ama. Muito obrigado porque Cristo Jesus se entregou na cruz por nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nessa noite nos reunimos para adorar o teu nome e o Senhor tem permitido à tua igreja de exaltar e adorar o teu santo nome. Te agradeço imensamente, ó Deus, pela oportunidade que já vemos de nos próximos dias, quem sabe nas próximas semanas, podermos voltarmos a cultuar o teu nome presencialmente, podendo ver uns aos outros. Mas nessa hora te agradecemos pela instrumentalidade da mídia social, que é a possibilidade para que muitas pessoas possam nesta hora te adorar. Recebe este culto, recebe a nossa adoração, seja o centro desta reunião, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nós estaremos louvando a Deus com um belo hino neste momento. Eu quero convidar você para também estar louvando a Deus. Jesus, pastor amado, é o hino do inário para o culto cristão. Louvemos ao Senhor. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Intrigas e contendas queremos evitar, e em paz nós desejamos teu culto celebrar, pois sendo resgatados por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas do irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Jesus, querido Mestre, ensina-nos a amar, seguindo seu exemplo perfeito e singular. Oh, quanto carecemos de auxílio teu Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se tua igreja toda
aquilo que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a te conhecerá. Nós queremos convidar você para acompanhar a leitura da Palavra de Deus no Antigo Testamento, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículos de 8 a 11. Diz assim a Palavra de Deus: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre todos os povos, cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu santo nome, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e o seu poder, buscai sempre a sua face. Louvado seja Deus por sua palavra lida. E agora nós queremos convidar você para também, em um momento de adoração, cantarmos ao Senhor. Mas eu quero abrir espaço nesse momento para desafiar o irmão e a irmã para que esteja abençoando a sua igreja, servindo a sua igreja. E eu quero pedir oração pela igreja. Ore, irmãos, ore em seu lar, ore a cada dia, para que Deus nos prepare para o retorno aos cultos presenciais. Há uma comissão que já foi eleita pela igreja. Essa comissão está trabalhando diariamente, preparando todo um protocolo para quando retornarmos às atividades no templo. Eu tenho acompanhado essa comissão de 5 irmãos que têm se desdobrado com ideias, buscando informações. Graças a Deus, os 5 são da área de saúde e eles estão preparando o melhor protocolo. Tenho certeza que quando voltarmos às atividades no templo, faremos com muita segurança. Já estou muito alegre em saber que Deus está conosco, o Senhor está conosco, mas o Senhor está nos dando sabedoria e inteligência para fazermos da melhor maneira. De maneira que eu quero agradecer em especial esta comissão que está trabalhando, mas eu quero agradecer também a sua participação financeira. Pelo que eu vejo, iremos fazer um bom investimento para deixar a igreja adequada para receber os irmãos. E eu quero agradecer, porque Deus já tem levantado os recursos. E alguns recursos que está faltando ainda, por certo o Senhor já tem preparado através da sua vida. Portanto, esse é também um tempo para nos prepararmos para os dízimos e ofertas. Lembrando que você pode fazer o seu depósito, uma transferência através do Banco Itaú, agência 0484, conta corrente 24001, dígito 5. Você poderá fazer a sua oferta específica para alguma ação da igreja, desde o sistema de segurança, como também a esse trabalho da comissão de protocolo para uma questão de saúde, de higienização da igreja. Você poderá também continuar ofertando para a obra da evangelização e você pode entregar o seu dízimo também como gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida. Nós não pagamos o dízimo, nós não damos o dízimo, nós entregamos ou devolvemos como parte, uma parte pequena de muito que Deus tem feito em nossa vida. Portanto, nós estaremos agora louvando ao nosso Deus e os irmãos cantem também aí em seu lar. Cantarei ao meu Salvador. Hoje temos a irmã Rose, já tivemos a irmã Rose na direção do hino, temos também a irmã Elzani. Eu esqueci de falar no início a nossa gratidão pelo retorno do irmão Jean, que está hoje como intérprete deste culto. Louvemos ao nosso Deus.
Nós queremos nesse momento orar. Na verdade, eu quero convidá-lo a essa oração. Cada um de vocês. Você que está no seu lar, onde você está acompanhando este culto. Eu quero pedir para que você interceda pela nossa nação. Nós cremos pela fé. Nós já estamos vislumbrando um tempo onde Deus irá sarar a nossa nação. Eu quero convidá-la a orar pelos lares, pelos muitos lares do nosso país, onde existe o luto. Não apenas pela questão da Covid-19, mas há outros que têm falecido. Temos recebido notícias próximas de nós, da nossa associação, de pessoas que faleceram, pessoas amigas. Alguns não de Covid, outros também por este vírus, por esse mal da Covid-19. Quero convidá-lo a orar nesse instante por alguém que esteja hospitalizado. Se você tem conhecimento de alguém que está hospitalizado, alguém da sua família, um amigo, ore nesse instante. Eu quero que você coloque também a nossa cidade, a cidade de São Carlos. Nós estamos nos preparando para o retorno dos cultos presenciais. Ore por isso também. Falamos no início. Peça a Deus que Ele nos dê discernimento, que Ele nos capacite para fazer da igreja o lugar mais seguro possível, para que possamos cultuar ao Senhor com muita alegria e com muita paz no coração. Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidá-lo a orar pelas autoridades, todos que estão investidos de autoridades, de um modo muito particular, por aqueles que são servos de Deus, que estão em alguma função de muita responsabilidade, para que esses que são servos de Deus, de fato, façam a diferença. Como um dia fez Daniel,
como um dia fez José, onde eles estão, que eles possam fazer a diferença. Oremos ao Senhor silenciosamente, no seu lugar, onde você está cultuando a Deus, enquanto iremos ouvir o louvor, com o Ministério de Música da nossa igreja. Oremos ao Senhor nesse momento. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata.
quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no texto do Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, o qual Marcos escreveu. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 11 e, na verdade, eu quero estar lendo também alguns versículos no capítulo 14. E durante essa mensagem eu quero apresentar algumas possibilidades que respondem à seguinte pergunta: por que Jesus morreu? Essa é a pergunta que muitos fazem. Quando eu era pequeno eu também fazia essa pergunta. Eu lembro que houve uma época na minha infância, na minha pré-adolescência, especialmente quando eu assistia aos filmes bíblicos que retratavam especialmente a paixão de Cristo, eu ficava me perguntando por que Jesus morreu? O que ele fez para ser levado para a cruz? Que atos Jesus cometeu? Quando eu penso nessa pergunta, eu fico pensando quais são as respostas que o povo, que a sociedade de hoje tem. Mas eu queria pensar, sobretudo, com um olhar histórico, com o olhar da própria palavra de Deus. E eu tomei por base o Evangelho escrito por Marcos. E eu levantei aqui algumas possibilidades, lendo o livro que foi indicado por um pastor amigo sobre os últimos dias de Jesus. Eu pude pensar sobre algumas dessas possibilidades. A primeira que eu gostaria de compartilhar com você está no capítulo 11 de Marcos, versículos de 9 e 10. É aquele momento quando Jesus entra em Jerusalém. Ele entra montado em um jumento. E quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, as pessoas estão, portanto, aclamando a Jesus. E nós lemos a seguinte expressão: tanto os que caminhavam adiante dele, como os que seguiam após, proclamavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nos mais elevados céus. A primeira possibilidade que eu gostaria de pensar é que Jesus morreu por conta dessa sua entrada triunfal em Jerusalém. Essa entrada de Jesus montado em um jumentinho não é acidental, não é por acaso. Jesus entrou, lembrando o texto, por exemplo, de 1 Reis, capítulo 1, verso 32 em diante, quando Salomão, filho de Davi, montado em uma mula, ele entra como parte da sua declaração de realeza. Aquele povo conhecia as Escrituras. Havia expectativa messiânica. Há uma relação quando aquele povo percebe Jesus entrando montado em um jumento. As pessoas então aclamam a Jesus. Hosana é a palavra. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando lembramos o texto de Zacarias, capítulo 9, verso 9, que fala sobre um rei justo, vitorioso, mas um rei humilde. Portanto, os gritos de hosanas entoados pelo povo refletiam de forma inconfundível que o rei de Israel era Jesus e não César. E a partir desse momento, Jesus entrou em rota de colisão. As autoridades religiosas começaram a ver com preocupação, e muita preocupação, a entrada de Jesus em Jerusalém. Seria, portanto, esse o motivo pelo qual Jesus morreu? A segunda possibilidade que levanto nesta noite está ligado no capítulo 11, versículo 15 a 18. É aquele momento quando Jesus entra no templo.
Os irmãos conhecem muito bem essa história, a narrativa nos evangelhos, quando Jesus entra no templo, na festa da Páscoa, e aquele templo com muita movimentação, e as pessoas vendendo e comprando, e ali preparando para o sacrifício, comprando animais grandes, pequenos. E Jesus, quando entra naquele templo, o seu coração fica profundamente indignado. A indignação de Jesus é tão grande que ele expressa da seguinte maneira a sua indignação: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Que autoridade de Jesus! Que disposição! Mas para alguns, Jesus, a partir daquele momento, estava assinando a sua sentença de morte. Estava dentro de um lugar sagrado, recitando Isaías 56, verso 7. Lembrando de que o profeta havia pronunciado da parte de Deus que a casa do Senhor seria uma casa de oração para todos os povos, para os judeus e para os não-judeus, para os de perto e para os de longe. Portanto, quando Jesus entra naquele templo, Jesus, ao falar isto, Jesus deixa claro que aquele povo, o povo judeu, não cumpriu a sua missão. Eles não levaram o nome de Deus aos gentios. E muito mais do que isso, Jesus acusa dizendo que ele transformaram o templo em um lugar, em um covil de ladrões. Recitando as palavras do profeta Jeremias, lá no capítulo 7, verso 11, que aqueles homens, aquelas autoridades religiosas bem sabiam a crítica que o profeta Jeremias fez no passado, da parte de Deus para o povo de Deus. Portanto, Jesus, para alguns, morreu por conta dessa sua ação dentro do templo. Ainda há uma terceira possibilidade. Por que Jesus morreu? Historicamente, teologicamente, dentro do contexto da história da vida de Jesus, alguém pode ter dito: Jesus morreu porque lá naquele momento, quando ele foi ungido por aquela mulher, e a Bíblia não traz o nome, mas aquela mulher naquele momento que ungiu a cabeça de Jesus, ali estava, sem dúvida alguma, uma demonstração de que Jesus é ungido como rei. É verdade que alguns teólogos, e até algum tempo atrás, muitos intérpretes da Bíblia chegavam a afirmar de que Jesus não tinha noção, consciência da sua missão. Aliás, para alguns teólogos, Jesus não tinha ideia que era o Messias. Não vejo assim. O texto deixa muito claro de que a caminhada de Jesus é uma caminhada consciente. Jesus é o Messias, mas agora, naquela casa, quando no capítulo 14 de Marcos, no verso 3 em diante, diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de certo homem conhecido como Simão, o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro, contendo valioso perfume, feito de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dizem que é exatamente a partir disso que Judas sai dessa casa, e Judas vai então entregar Jesus às autoridades. Para alguns, para alguns, Judas fez muito mais do que um pacto para mostrar onde Jesus estaria. Ali, por certo, Judas contou o que aconteceu nesta casa. Judas está nessa casa, Judas vê esta cena e Judas sai logo em seguida.
Por certo, Judas vai dizer que os seguidores de Jesus viam em Jesus o Messias e que o próprio Jesus aceitou ser ungido. De forma simbólica, é verdade, mas naquela casa Jesus considera claramente que a sua missão está chegando ao fim. Por último, há um outro motivo que eu destaco para responder por que Jesus morreu. Por certo, ele morreu por ser considerado uma ameaça política. No capítulo 14, também de Marcos, lá no versículo 61, nós encontramos uma autoridade religiosa, encontramos o sumo sacerdote, quando Jesus estava preso e sendo ali julgado. O sumo sacerdote então interroga Jesus e diz assim o verso 60, nada contesta, ou melhor dizendo, nada contestas a denúncia que estes levantam contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou, mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo. E a pergunta é esta: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? E Jesus respondeu: eu sou. Os irmãos, e aí de forma cabal, Jesus declara a consciência da sua missão. Ele é o Messias. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. E aquele sumo sacerdote e os demais que ali estão, de uma forma muito assintosa, começam a agredir a Jesus. Jesus portanto, é esmurrado, Jesus sofre açoites, portanto, até no momento que Jesus vai à cruz, é colocada uma placa para indicar quem era aquele preso. E o que o governador romano, que ali estava, Pilatos, ele então manda escrever: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Portanto, são pelo menos essas 4 possibilidades que eu queria trazer nessa noite. Há, por certo, outras ainda, mas eu gostaria de pensar como alguns têm pensado, que a morte de Jesus aconteceu dentro desses fatos históricos, dentro desse pano de fundo, onde essas coisas que Jesus fez, a entrada dele triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho, o fato de Jesus entrar no templo e denunciar o pecado dos líderes judeus, o fato de Jesus se permitir que uma mulher pudesse ungí-lo, e até mesmo a resposta de Jesus categórica feita pelo sumo sacerdote ser o Messias, essas coisas historicamente pode ter uma contribuição histórica, mas nós não podemos esquecer a última razão e a verdadeira razão e a motivação maior. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. No Novo Testamento, nesse livro sagrado, na Epístola de Paulo aos Gálatas capítulo 1, versículo de número 4, a palavra de Deus declara por que Jesus morreu. E diz assim a palavra de Deus: a todos vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo escreve qual a razão de Jesus Cristo ter morrido. Ele diz assim: e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial,
segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Portanto, a Bíblia declara que, embora as circunstâncias humanas que apresentei até então são circunstâncias plausíveis, possíveis, que essas circunstâncias humanamente aconteceram, que essas circunstâncias fizeram com que Jesus fosse até a cruz, mas o que de fato aconteceu é que no plano de Deus, no plano do seu grande amor pela humanidade, do amor de Deus por cada um de nós, Deus entregou o seu Filho, Cristo Jesus, para morrer naquela cruz em nosso lugar. Portanto, quando lemos esse versículo, quando encontramos a Bíblia dizer que Jesus Cristo se entregou, algumas traduções dizem, a si mesmo se entregou. Portanto, Jesus foi para aquela cruz porque Ele quis, Ele desejou. A palavra de Deus, então, nos apresenta essa grande realidade. Primeiro, que Cristo Jesus, Ele não foi morto, Ele não foi um mártir, Ele não morreu por uma causa política, mas Jesus morreu porque voluntariamente Ele se entregou naquela cruz. Toda a trajetória de Jesus, Ele nos ensinou, Ele nos mostrou aos seus discípulos que Ele precisava morrer. Avisou aos seus discípulos que iria para Jerusalém e que seria morto. Aos discípulos, Jesus falou claramente, abertamente, que Ele seria entregue por nós. Em momento algum, Jesus fugiu da sua missão. Mesmo quando foi preso no Getsêmani, do qual Pedro tentou intervir, Jesus mandou que Pedro guardasse a sua espada, porque Jesus iria se entregar por nós. E mesmo naquela cruz, quando os homens zombavam dele e dizia, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Ou como em outra passagem, quando alguém disse a Jesus, se tu fosse Filho de Deus, tu descerias daí. Como pode salvar os outros se não salva a ti mesmo? Portanto, Jesus se entregou. Paulo, escrevendo a Timóteo na primeira carta, no capítulo 2, no verso 6, eu quero ler esse texto para você. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 6, nós encontramos essa mesma expressão. A expressão que diz que Jesus se entregou. Na verdade, as circunstâncias humanas, as pessoas mataram Jesus, crucificaram Jesus, mas no plano de Deus, no plano maior, Deus entregou Jesus, e Jesus a si mesmo se entregou. Diz Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 6, Ele se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Portanto, Cristo se entregou em resgate. O justo pelo injusto. O santo pelo pecador. Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Pagou a nossa dívida. A dívida de pecado. A dívida de morte. Nos resgatou das mãos de Satanás. Sim, irmãos. Sim, ouvinte. Jesus nos resgatou das mãos de Satanás. Estávamos, portanto, destinados à perdição eterna, à morte eterna, mas o Senhor Jesus nos resgatou e nos deu vida. Eu quero concluir, portanto, respondendo a você a pergunta do início. Por que Jesus morreu? Deus agiu na história para cumprir o seu propósito. A história de hoje não está à deriva. Deus continua no controle. Quando esteve no passado com Jesus, mesmo que Jesus tenha morrido naquela cruz, Deus estava no controle. Mesmo que o ímpio não veja, Jesus morreu por ele também. Mas Deus se entregou. Deus entregou seu Filho unigênito, seu Filho amado, pelos nossos pecados. Por isso Jesus morreu. Por mim e por você. Para nos dar a certeza de que ao final dessa vida
a uma vida eterna, uma vida que nos leva até o céu. E se você ainda não tem essa certeza, e se você ainda não tem a certeza de que Jesus pode perdoar os seus pecados, ou se você ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, faça isso agora. Onde você se encontra, eu quero orar por você. Se você agora compreende que a morte de Jesus não foi acidental e que, embora historicamente existam fatos mostrando as circunstâncias que levaram Jesus àquela cruz, mas o motivo maior, o motivo primeiro, a razão de Jesus morrer na cruz foi para salvar a mim e a você dos nossos pecados. Vamos orar? Eu quero, portanto, orar com você. Se você nos escuta, se você está, enquanto esse culto está acontecendo e você quiser mandar uma mensagem para nós, ou entrar no Facebook da nossa igreja, ou no YouTube mandando uma mensagem, para que a gente entre em contato com você. Se você quer entregar sua vida a Jesus, se você quer que a igreja ore por você, se você quer depois disponibilizar essa mensagem para alguém da sua família, para algum amigo seu, que ainda não teve essa experiência de confessar a Jesus como Salvador, eu convido você a fazer hoje. Ore comigo. Nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Deus, pelo teu grande amor. Por certo, Senhor, os evangelhos nos mostram, Senhor, os acontecimentos, os fatos esses, Senhor, que são comprovados nos evangelhos, do qual temos alguns testemunhos históricos, Senhor, da existência de Jesus, o qual alguns historiadores do passado, Senhor, imperadores, o qual alguns elementos escritos foram preservados. Jesus, de fato, existiu. De fato, Jesus morreu na cruz e morreu por conta dos nossos pecados. Senhor, obrigado pelo perdão que o Senhor nos oferece. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor limpa o nosso coração. E não importa o que nós fizemos no passado, e não importa, ó Deus, o quanto somos pecadores, o Senhor pode nos limpar, porque o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Ó Deus, se alguém agora que nos escuta, se alguém que está aflito, ó Deus, alguém que sente o peso do seu pecado, se alguém, ó Deus, que está com angústia, alguém que está cansado da vida que está levando distante do Senhor, eu te peço, Senhor, traz paz ao coração, traz o perdão. E aqueles que nessa noite, ou que nessa ocasião, estão confessando a Jesus como Salvador, escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida, para que ao final desta vida, quando nós não estivermos mais aqui, a nossa alma possa estar na eternidade com o Senhor. Ó Deus, aceita o nosso coração, aceita a nossa vida, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a pensar agora sobre esse hino que estaremos adorando ao Senhor, o poder do sangue. Na verdade, o poder de salvar, o poder para salvar. Jesus, ele tem poder para salvar, seja qual for a sua história. De um amor perfeito,
perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Deixe-me viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo,
Nós estamos encerrando este culto e queremos trazer algumas informações. Primeiro é que terça-feira temos o encontro dos homens, das 20 horas às 21 horas, 1 hora de encontro. Cada terça-feira tem sido um momento muito bom de compartilhar das grandezas de Deus, sempre estudo sobre o desafio para o homem cristão. Então já tivemos o desafio da oração, já tivemos o desafio do homem cristão com as escrituras sagradas, sobre santificação. Terça-feira teremos um novo encontro e um novo pregador. Cada terça-feira um pregador diferente. Quarta-feira o nosso culto de oração e sexta-feira a reunião das mulheres. As irmãs estão se reunindo nas sextas-feiras, sempre através do Google Meet, e você poderá pegar o link dessa reunião sempre nas organizações, tanto das mulheres como dos homens, ou também pelo nosso grupo de transmissão dos membros da nossa igreja. Se você é de fora e quer participar, manda uma mensagem para nós, para que a gente possa adicionar você e você receba o link da reunião. Toda terça-feira, 20 horas, tem sido um momento agradável, né? Cada terça-feira estamos conversando sobre um tema diferente. Quero agradecer a Deus pelas homenagens do Dia dos Pais, no domingo próximo passado, a MCM, as Mulheres Cristãs em Missão, e o Ministério Infantil. Então, os parabéns aí à irmã Osana, pelo Ministério Infantil, e à irmã Luci e à irmã Eusani, que organizaram essa surpresa para os homens, para os pais, que receberam a sua lembrancinha. Alguns poucos, com algumas dificuldades de carro, nós não chegamos até você. Nosso pedido de desculpas, muito perdão. Mas, por certo, você recebeu em outro momento. Quero agradecer também à juventude que ajudou entregando os presentes nas casas, né? Então, os jovens também tiveram essa participação. Muito obrigado a cada jovem que esteve trabalhando, entregando as lembrancinhas no Dia dos Pais. Pois bem, essas são as comunicações. Agradecemos a sua presença conosco. Que Deus te dê uma semana abençoada, uma semana de paz. Se no teu lar há algum enfermo, diz a palavra de Deus, ore a Deus. Se há bênção em tua casa, louve a Deus. Quero convidá-lo a vir quarta-feira participar do nosso culto e oração. Não vir à igreja, mas estar no link conosco, no Google Meet, participando do momento de oração, quarta-feira, orando pela sua família, orando pela sua vida, orando pelo nosso país. Amém? Vamos orar nesse instante e receba a bênção do Senhor na sua vida. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque nesse dia especial, nesse domingo, podemos, ó Deus, louvar o Teu nome, adorar o Teu santo nome e ouvir a Tua voz. Obrigado, Deus, por cada jovem da nossa igreja, pela juventude tão forte e tão firme. Abençoa cada jovem, Deus, que participa dos pequenos grupos, cada jovem, Deus, espalhado nesse Brasil, especialmente em nossa cidade, onde muitos são de fora e não se encontram aqui. Onde estiver um jovem, Senhor, esteja com ele, abençoando a sua vida. Nós ainda oramos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito seja com o povo de Deus, protegendo e guardando, livrando de todo o mal, que estão espalhados em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Nós estaremos agora na homenagem final dos pais, apresentando as fotos dos irmãos que receberam a lembrancinha. Parabéns, Deus abençoe. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.